A reprodução simulada sobre a morte da menina Agatha Félix deve ser realizada na terça que vem no Complexo do Alemão. O caso gerou comoção em todo o país e abriu debate sobre a política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Para discutirmos o assunto, nós contamos com a presença do professor da Faculdade de Direito de Santa Maria e da IMED Porto Alegre, professor Eduardo Pazinato, e do ex-comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Roberto Mendes. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, primeiro eu vou contextualizar aqui. Moradores e parentes de Agatha dizem que o tiro foi disparado pela polícia. A versão da polícia diz que os policiais reagiram ao ataque de criminosos sem explicar de onde partiu o disparo que matou a garota na madrugada de sábado. A política de segurança pública do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tem sido muito criticada por uma ala de especialistas em segurança pública. E vocês, como analisam, em linhas gerais, esses primeiros anos da pasta, esses primeiros meses, na verdade, da pasta no governo do Rio de Janeiro, na segurança pública? O caso Agatha é uma situação isolada ou é uma consequência de uma postura adotada pelo governo Witzel? Começo com o coronel. Boa noite, agradecendo sempre o convite, né? Não vou fazer uma análise do governo, até porque eu estou distante lá, acho que nem me caberia assim, fazer uma análise nessa questão. Mas me parece assim, que hoje nós vivemos num contexto de dualidade, né? Há um enfrentamento de posições muito aguerrido, muito forte, e isso aí leva a conclusões problemáticas, né? Com relação a este caso dessa menina aí, o que a gente vê, né? Lá no Rio, e que não é muito diferente daqui também, em algumas circunstâncias, né? Um confronto permanente, locais de risco, onde a droga se contaminou, quer dizer, tudo dominado. As pessoas que lá moram lá acabam sendo vítimas desse processo, porque elas são utilizadas pelos traficantes, ou seja, ou sendo recebendo benefícios em dinheiro, remédios, etc., dessa turma aí. E, por outro lado, acabam se envolvendo, né, em defesa deles próprios, porque o Estado abandonou essas comunidades desde sempre, né? Então, é uma situação muito ruim. E a polícia hoje não, já há muito tempo, ela fica como algoz. Quando ela não é algoz, ela é a parte do Estado que está lá para a construção da paz social, para evitar os conflitos ali. Casos como estes aí ocorrem todo dia, país afora. O número de homicídios no Brasil, tanto no Rio de Janeiro como aqui em qualquer lugar do país, é enorme. Mas, por uma questão aí sim ideológica, né, se dá muita visibilidade para esses casos pontuais, né, como ocorreu nesse caso. Quer dizer, nem se sabe ainda o que realmente aconteceu lá, que arma foi que matou essa menina, e já está fazendo um julgamento público, porque isso interessa a questões ideológicas aí, colocar a polícia no banco dos réus. Então, isso é um fato importante que a gente tem que denunciar, porque isso tem fatos muito mais graves do que esse aí. Eu até estive analisando nesses últimos dias, tem um caso no Distrito Federal, um caso gravíssimo, né, envolvendo uma criança que foi destruída lá, e não teve visibilidade nenhuma, porque eram filhos, ou adotar lá, de um segmento da população que, de alguma forma, se protege, né? Agora, quando a polícia está envolvida num confronto armado, como me parece que é aquele caso ali, aí já se coloca sumariamente os policiais no banco do réu. Não se aguarda uma perícia para ver de onde se arrestaram, em que circunstância ocorreu. Mesmo falou que vai haver uma reconstituição nos próximos dias, e isso aí vai começar a clarear. Agora, o que se tem hoje é que foi o policial que atirou e matou. Isso é o que se tem. Professor Pazinato. Me parece evidente que a democracia, ela necessita da polícia, ou das polícias, no caso brasileiro, e a democracia precisa conviver com um padrão de legalidade no uso da força, né, por aqueles agentes do Estado que têm a legitimidade em portar o armamento e fazer, quando for o caso, o enfrentamento de situações complexas como essa que nos narra o Coronel Mendes. Qual é o problema? O problema é que nós temos padrões de uso da força no Brasil que são bastante diversos.
A fala do coronel em relação ao padrão de letalidade, por exemplo, usual do trabalho da polícia, que é excepcional, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as mortes em confronto com a Brigada Militar. Quer dizer, não é algo, do ponto de vista, inclusive, estatístico, significativo em relação ao padrão da criminalidade violenta, é uma questão. A outra questão é o Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, para usar um dado do ano passado, houve 89 policiais foram mortos em confronto no Rio de Janeiro em 2018. 1.534 pessoas foram mortas no Rio de Janeiro em 2018. Estou usando o ano anterior porque é o ano consolidado, está no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o que isso nos mostra? Nos mostra que quase 23% das mortes por causa externa violenta no Rio de Janeiro se deram em confronto com a polícia. Então hoje, se nós quisermos reduzir os homicídios no Rio de Janeiro, nós precisamos discutir o uso da força, relação polícia-comunidade. Óbvio que há uma dinâmica criminal que também é diversa no Rio de Janeiro e, portanto, obriga um aperfeiçoamento, um aprimoramento dessa relação. Mas a gente não pode achar razoável que 1/5 das mortes, dos homicídios no Rio de Janeiro, tenham se dado com emprego, né, de uma atuação do agente de Estado que deveria evitar a morte. Tá? Então, esse é um segundo aspecto. E mais do que isso, essa lógica do confronto, e aí chego à tua pergunta, eu também me filio a essa corrente que acredita que esta lógica do confronto, inclusive a metáfora da guerra, do enfrentamento, todos esses signos belicosos que o governador já havia, inclusive, utilizado quando ele dá aqueles trágicos pulinhos ali, no caso da morte de um rapaz com um sniper. Não estou discutindo a atuação, me parece que foi técnica da polícia com a atuação do sniper e a morte daquele que estava no limite de cometer, né, uma violência maior contra si ou contra outra, e a polícia usou os mecanismos adequados. O que me preocupa é um agente de Estado, a principal liderança política do Estado, dotar no seu discurso essa potência, esse comando, que é um comando tácito, né, de legitimar, de naturalizar as mortes. E não é algo, portanto, não é algo incomum, excepcional a morte de uma criança no Rio, como seria aqui. Foram 16 crianças já só esse ano. 5 bebês. Tá? Então nós não podemos normalizar esse absurdo. Agora a pergunta que fica para os dois é a seguinte: como combater a criminalidade, seja pelo tráfico de drogas ou pelas milícias também, que são muito presentes no Rio de Janeiro, nessas regiões onde esse poder já está constituído, né, longe do controle do Estado? Pelo que se sabe, teve um governo no Rio de Janeiro que tomou uma medida importante, né, e que foi trágica. Ele afastou a polícia militar, a polícia, desses lugares conflagrados. O resultado está aí. Né? Agora, o colega aqui coloca ali esses confrontos, usando até um termo que o próprio comandante da brigada utilizou muito inteligentemente, não é a polícia que inicia esses confrontos armados. A polícia, ela acaba sendo vítima, porque é de lá para cá que acontece. Tanto é que olha o número de policiais militares mortos no Rio, aqui também morreram vários aí. Enfim, quer dizer, nós estamos, como o próprio vice-presidente colocou numa entrevista ontem, nós estamos em guerra em determinados pontos do país. E numa guerra é isso aí que acontece, salve-se quem puder. Então, até nós estávamos conversando ali antes, né, o que fazer com essas questões aí? Porque o que é certo é que a criminalidade violenta no país é extrema, praticamente toda envolvida com a questão da droga, não se acha uma solução para essa questão. Tem uns que acham que tem que descriminalizar, outros acham que tem que intensificar as ações, uns acham que os presídios tem gente mais e que teria que afrouxar. O fato é que a criminalidade não baixa, ela tem, e não é a criminalidade de baixa violência, é a criminalidade de alta violência. Então, me parece o seguinte, que se o Estado não tomar as rédeas dessa situação, ela só vai se agravar. E como é que se toma as rédeas disso aí? Qualquer país do mundo, Nova York, enfim, que fizeram um enfrentamento contundente com relação à criminalidade, foi em cima da bandidagem, quer dizer, atacando eles lá, fazendo enfrentamento. Se tiver que morrer, vai morrer, se tiver que matar, vai matar, mas tem que haver um enfrentamento, porque senão nós vamos deixar, como é que vai ficar a sociedade? E mais importante, a população não suporta mais isso aí. Tanto é verdade que na própria eleição
do Witzel lá, que se fala muito, o discurso dele antes da eleição foi um discurso de combater a criminalidade pelos mesmos argumentos que ele está utilizando hoje e que a população disse sim nas urnas. Verdade. Então, nós essa que é vítima. Então, nós temos essa discussão aí que eu confesso, até nós estávamos conversando antes lá, embora a gente possa ter alguma opinião divergente, mas nós convergimos num ponto. Quer dizer, o que fazer para essa questão aí? Né? Pois é. Professor. Eu acho a fala do coronel é fundamental, né? Há indeterminados, e a fala do vice-presidente Mourão foi nesse sentido, que há alguns territórios em que o Estado perdeu o domínio do território e é colocada uma lógica de domínio das facções criminais, do crime organizado, que é favorecida, inclusive, por essa baixa capacidade de inteligência e de enfrentamento para além do confronto, né? A questão estrutural, para mim, está colocada pelo Coronel Mendes. Se o Brasil não fizer um debate sério sobre a forma como as drogas são reguladas no Brasil, não estou falando um libera geral, estou dizendo colocar o tema em debate, para assumir que, da forma como a legislação caminhou ao longo dos anos, né, da forma como esta nação tratou o tema, não funcionou. Estamos aqui convergindo nesse ponto. Bom, agora nós precisamos debater o que funciona. Né? Não existe um modelo pronto, não existe uma receita mágica, há vários cenários possíveis, né? Tanto no Brasil, ou melhor, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, na Europa, e é preciso conhecer essas experiências. Agora, o que funcionaria até que esse debate fosse travado? Porque esse é um debate estrutural, né? Sim. É um debate que sequer está colocado, justamente por essa lógica e pelo discurso do confronto, que tem razão, o Coronel Mendes, de novo, foi legitimado pelo senso comum, por essa população que hoje é vítima. Então tem um processo tragicamente educativo aí também, né? Porque quem elegeu o Witzel foram as comunidades do Rio. Né? O próprio Alemão, ele teve uma votação expressiva na comunidade alemã, onde está a fazendinha, onde morreu a Ágata. Né? Então aquelas pessoas, eventualmente, são inclusive eleitores do Witzel. Né? E das 107 pessoas que morreram na área da PM lá do Alemão, das 107, 53 morreram em confronto. Então a gente precisa fazer um enfrentamento, sim, mas agregando inteligência, prevenção, tecnologia e não só controle e repressão, porque isso só vitima de lado a lado, de parte a parte. Vamos para a prática agora, tá? Proposto no projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e de Segurança Pública, Sérgio Moro, o trecho que trata do, abre aspas, excludente de ilicitude é considerado um dos pontos mais polêmicos do texto. Primeiro, eu gostaria que você explicasse o que significa esse termo, né, o excludente de ilicitude, e por que o ministro Moro quer mudança nesse sentido. Coronel. Olha, a excludente de ilicitude, o próprio nome está dizendo, né? Nós já temos algumas aí, né, no código que regula essa matéria. Então já temos algumas. Ela só melhora um pouquinho, mas assim, para mim não há grande mudança nesse comportamento aí. Porque uma coisa é excludente, outra coisa é a questão numa prática de violência e tal, né? Agora, essa é a discussão que está aí, né? Onde a polícia vira centro. Quando a polícia não é o centro do negócio. O centro do negócio é a criminalidade, é a bandidagem aí, fortemente armada. Né? O próprio discurso do presidente Bolsonaro, anterior à eleição, também foi nesse sentido, de proteger a polícia e dizer numa ação mais consistente, mais forte em cima da bandidagem. Então, nos parece que é por aí o caminho, né? Pelo mínimo que foi traçado para aqueles que têm o condão ali de organizar todo esse cenário. Agora, como é uma questão, quando envolve arma, e principalmente arma da população de bem, né, e aí incluindo a polícia, vira uma questão ideológica. Aí vira um debate inconsistente. E vamos falar aqui, ainda que numa passã, na questão do plebiscito das armas, né? Onde a população disse uma coisa e o governo fez outra. Né? Então, ali já estava presente a questão ideológica. Então, nós não vamos sair dessa discussão nunca, porque aqueles que defendem a questão, o seu ponto de vista, vai morrer defendendo, e o outro vai morrer defendendo a outra parte. Então, enquanto nós não chegarmos a uma questão inteligente aí de discussão para achar uma solução, não vai ter solução. No Rio de Janeiro, por exemplo, como não é muito diferente aqui em outros lugares, é uma vergonha para o Estado ver aquelas imagens que a televisão reproduz quase todo dia, de bandidos com armas de grosso calibre, com fuzis nas costas, lá amedrontando todo mundo, como se fosse o dono do pedaço. Quer dizer, o Estado vai permitir isso aí?
É a rendição total do Estado. O Estado não pode concordar com isso aí. Porque aquela população que eventualmente defende essas imagens, essa situação, é a mesma que vai ser vítima do processo. E como é que a polícia, representada pelo Estado, vai conviver com isso aí? Porque vamos esquecer, hoje está mais distante de nós, vamos dizer assim, mas amanhã depois vai estar na nossa frente. Então, como nós vamos resolver isso aí? Aí tem aquele discurso também do presídio, que prende muito e prende mal. Ora, isso também não é verdade. É um discurso falso, porque se fosse verdade, quantos milhares de mandados de prisão tem que não são cumpridos? Não por uma razão ou por outra. De 200 a 300 mil. Então é muita coisa, entendeu? Então o discurso não pode ficar nessa questão ideológica de prender muito, a questão da arma, a questão policial. A questão tem que avançar muito mais. Se ela não avançar, nós vamos daqui a 20 anos estar aqui, ou outras pessoas, discutindo as mesmas coisas e com as mesmas questões que são apresentadas hoje. Pois é, mas eu acho que é justamente esse o problema, Coronel Mendes. Veja que, em vez de nós buscarmos os pontos de convergência para sairmos daquela dicotomia, dessas contradições, desse enfrentamento que hoje tem inviabilizado, inclusive, diálogo entre pessoas por posições diferentes, o movimento que se faz dentro desse pacote dito anticrime é mexer num instituto que é um instituto histórico no Brasil, que está regulado, que inclusive é aplicado cotidianamente pelo Poder Judiciário. Por que este governo, que é pró-polícia, por que não se colocou em debate um grande programa nacional de qualidade de vida para o policial? Por que não se coloca um olhar, então, aos suicídios que estão aumentando dentro das polícias por falta de condições de trabalho, por falta de uma remuneração adequada, por falta de um olhar histórico do Estado? Se esse grupo político que defende a polícia, muitos dos quais são militares, por que não incidem na agenda pública e colocam o cuidado do policial e da família? Por que não colocam em debate a assistência a vítimas de violência, civis ou policiais? Para romper essa dicotomia, por que não é esse o debate e sim o acirramento? E discordo também, Coronel, essa lógica do cidadão de bem, cidadão de mal, ela é parte do problema. É óbvio que se o camarada está numa comunidade portando um armamento de grande letalidade, tem que se usar a inteligência para reduzir o confronto tanto quanto possível, mas se houver, e é legítimo que haja com as forças policiais, o profissional do outro lado não pode se igualar ao criminoso que não tem Constituição e lei para cumprir. Porque ele é um agente de Estado. Isso não é uma defesa romântica. Se ele tiver que matar para proteger a si ou a outrem, como fez o sniper na condição lá no Rio de Janeiro, está absolutamente adequado. O que nós não podemos, e aí eu concordo com o coronel, é ficarmos nesse debate do espasmo. Então, aconteceu uma morte de grande repercussão, a gente vai discutir o mais do mesmo. É mais confronto, mais enfrentamento. Nós precisamos discutir com base em evidência, com inteligência, ouvindo profissionais como o Coronel Mendes, ouvindo a academia e buscando os pontos de consenso básicos em relação a esse debate. Pois é, mas aí, só uma partezinha, né? O nosso discurso está ruim o nosso discurso brasileiro, né? Por exemplo, a questão da custódia, né? Eu concordo com a custódia, mas acho que a custódia tinha que ser para as vítimas, para ela ir lá na frente do juiz e apontar quem fez e as circunstâncias que fizeram para levar ele a uma prisão ou uma condenação, né? Aí inverte, aí é o policial, porque o policial é o mal na jogada ali. Então nós estamos numa discussão muito complicada, muito complexa e que está nos conduzindo a essa situação. O fato objetivo é que a população hoje ela quer uma ação mais proativa da polícia, mais proativa do Estado, que afaste essa turma da criminalidade, da bandidagem, do espaço que ela convive. Essa é a realidade. Bom, senhores, a gente vai aguardar também a perícia, né, para ver o que realmente aconteceu com a menina Ágata, mas até o momento eu quero agradecer a presença do professor Eduardo Pazinato e do ex-comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes. Sejam sempre bem-vindos e que a gente possa retomar o debate agora com mais clareza sobre esse assunto especificamente.